Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas, esparramados em todas as querências do nosso imenso Brasil e aqueles aquerenciados no além fronteiras. Estamos de volta com mais um Prosa de Galpão na Bitcom TV e hoje o tema é bueno como namoro de prima. Vamos falar da origem do gaúcho, da origem do gaúcho. O que condicionou o aparecimento do homem no extremo sul do Brasil, quiçá no extremo sul da América? Foi o gado, sim, senhor. Foi o gado que modificou a flora e a fauna e condicionou o aparecimento do povoador branco no extremo sul da América. A flora arbustiforme, espinhosa, rasteira, foi sendo esmagada pelo casco dos vacuns e substituída por gramíneas. Algumas autóctones, outras importadas da Europa, trazidas no bucho do próprio animal e semeadas através do seu próprio excremento. Mas que tal? Que chucrismo? Pois é, até periga a verdade, mas o gado foi trazido da Europa nos porões dos navios, aqueles das aspas compridas, que aqui chamamos de gado franqueiro, aspas de 1 a 2 metros de envergadura, e semeou o que era necessário para o seu próprio sustento. Com os campos povoados do gado, a fauna existente não podia competir com o gado vacum, vendo-se obrigada a procurar as regiões mais montanhosas e mais carrasquentas. Gado este que se proliferou de um jeito que virou alçado, virou chimarrão, virou bravio. O jeito depois era pegá-lo como se caça fosse. Sim, gauchada, o gado nos primeiros tempos que se espalhou pela pradaria era caçado. Para ser abatido usava-se a lança de desjarretear, uma lança em forma de meia-lua, que cortava o tendão de Aquiles da res e ela saía lunanqueando até que os ginetes a dominavam e faziam a carneação, retirando a peça mais valiosa na época, o couro, e um naco de carne deixando o resto para as aves de rapina. E o cavalo? Bueno, o cavalo chegou aqui muito antes do boi. Acredita-se que os cavalos vieram de algumas éguas abandonadas pelos espanhóis em São João Batista, lá por 1553, em frente a Buenos Aires. E esse povo foi atacado pelos selvagens, e seus habitantes buscaram refúgio no Paraguai, deixando os animais soltos pelas pradarias. O gado bovino foi introduzido no continente americano pelos espanhóis. Após a chegada dos descobridores, aportaram na ilha chamada La Espanhola, que é o atual Haiti ou República Dominicana. Oficialmente, os embarques do gado eram feitos em Sevilha, na Espanha. É possível que tenha vindo algum gado também para a América através das Ilhas Canárias, por estar na rota dos descobridores. O gado aspudo, chamado de franqueiro, possivelmente vem dos antigos bovinos lá do Egito, por volta de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que foram introduzidos mais tarde no sul da Espanha. Bueno, a introdução do gado aqui na região sul do Brasil e no Paraguai é controversa, mas há um ponto em concordância, que o gado queria povoar o Paraguai e posteriormente viria para a nossa região, é vicentino, ou seja, de São Vicente e São Paulo. Disse que são originários das famosas 7 vacas e um touro vindas da Holanda. Foi por volta de 1556, mais ou menos, que certa gente que estava no Brasil, um tal de Capitão Salazar, um tal de Dias Melgarejo, amando de uma dona Elvira Contreiras e outros fidalgos portugueses, como os irmãos Cipião e Vicente de Góes, se encarregaram do primeiro contrabando na região do Brasil. Será verdade? Bueno, esse gado foi trazido por via terrestre sobre balsas a cargo de um tal de Gaete, que chegou em Assunção com grande dificuldade apenas pelo pagamento de uma vaca de salário, ou seja, um tesouro inestimável. Pensem no valor de uma vaca naqueles tempos, uma barbaridade de caro, por certo. Esse gado multiplicou-se e constituiu a base do rodeio lá em Assunção, no Paraguai.
Disse que a pelagem desse gado era castanho escuro, talvez colorado, zaino e requeimado. Seja qual for a procedência do gado vacum, a verdade é que em 1600 o rebanho era abundante e começava a despertar a cobiça do homem. Hernandárias teria introduzido o gado na banda oriental em 1611, talvez em 1635, pelos padres Romero também e Cristóvão de Mendonça, que é o patrono do estanceiro gaúcho. As tropas trazidas pelos padres Romero e Mendonça podem ser consideradas o casco inicial do gado rio-grandense, que custou muito caro, né, fazendo os padres gastarem as alfaias e objetos sagrados da igreja para adquiri-las. Para localizarmos o gaúcho na sua gênese, precisamos definir o território onde ele nasceu, que ficava em torno de Assunção, no Paraguai, e Buenos Aires, na Argentina, compreendendo a banda oriental até o Jacuí, o Grande Chaco, Correntes, Entre Rios, Santa Fé, quiçá Patagônia e as missões jesuíticas no Rios Paraná e Uruguai. Bom, com a necessidade de transportar minérios por terrenos acidentados, principalmente a prata lá de Potosí, que é a atual Bolívia, exigiu-se a utilização de muares. Surgiu então a criação de mulas, que tem origem lá no Peru, passando por Santiago do Chile e vindo até Córdoba. Esse movimento de criação de mulas provocou a chegada de muitos aventureiros, inclusive vindos de São Vicente, São Paulo. Esses pioneiros e aventureiros vêm se dedicar à arreada de mulas, arreada de cavalos, além dos primeiros volteadores, sebeadores do litoral platense. Esses são os primeiros gaúchos, podemos chamar de pré-gaúchos, né? Toda essa região era cobiçada por interesses lusos, espanhóis, onde se viu por muitos anos o faiscar das lâminas e o sangue coloreando os pastos. É neste palco de chão quente que surgiu um tipo humano afeiçoado à terra e que somente poderia existir aqui nesse lugar, né? O gaúcho, que foi se espraiando pelas três pátrias com suas características individuais, né? Mas com algo em comum, a rudeza que lhe dava a condição de suportar a vida numa terra difícil e a habilidade no manejo com o gado. A origem da palavra gaúcho tem uma diversidade de teorias, mas é certo que o vocábulo define os homens da pampa argentina, da pampa uruguaia e a pampa rio-grandense. É um tipo humano dedicado à lida com o gado, as lides daí derivadas, desde os primeiros passos da colonização até os dias que chegamos até o século XVIII e XIX. O gaúcho é um produto da fronteira, uma zona de transição que pode aproximar, pode integrar os homens, como pode gerar desentendimentos. É uma fronteira móvel, cujos limites são disputados na peleia, e foi corredor de passagem da gentama dos produtos e animais de grande valia. Ali se produziu uma cultura ímpar, um jeito de viver próprio, um modo de vida com seus matizes e costumes. A fronteira era ora aqui, ora ali, depois recuou, avançou, era a fronteira do vai e vem. É o berço do gaúcho, que ele carrega dentro do seu peito. A colônia de Sacramento, lá no Uruguai, foi um importantíssimo marco geopolítico da região, pois criou-se um ordenamento sociocultural e econômico para a região. Pode-se dizer que colônia é quem inventou a economia nos Campos do Sul. Com a presença irritante do elemento português, né, dito pelos espanhóis, se descobre o potencial rico do couro e uma fonte de fornecimento inesgotável de gado, chimarrão, gado selvagem, né, fazendo girar a economia rioplatense e regional no século XVIII. É o período da Idade do Couro. Essa região do Prata ali estava limitada à presença de pequenos grupos de índios, né, e errabundos. Então vem um fluxo de três grandes contingentes de homens para cá. Os espanhóis de Buenos Aires, de Santa Fé, os portugueses e os padres jesuítas, também com seus índios. Eles vão provocar, né, a aparição de um produto cultural humano responsável pela movimentação do fruto econômico da região, que é o gado. Santa Fé também, na Argentina, figura como um núcleo importante na formação do gaúcho. Temos também um pouco do santafesino, né, no nosso sangue.
uma região de campos férteis, né, sendo um cenário propício para a criação de gado. Depois da fundação de Santa Fé, os campos contavam povoados com mais de 100 mil cabeças de gado, né. Os jesuítas acabaram comprando muito gado de Santa Fé também para povoar as missões. E nesse momento surgem os faeneiros, os xangadores e os gaudérios, né, com a notícia de que havia muito couro na região platina. Os santafesinos e portenhos que vagabundeavam pela periferia, sem ofício, sem patrão, né, sem lei, sem saber o dia de amanhã, encontraram um motivo de aventura, dedicando-se às coreadas, às vaqueadas, dominando a arte de voltear e lidar com gado. Aí surgem os vaqueiros, surgem os vaquianos, que são os conhecedores dos caminhos, surgem os ginetes. A esses juntam-se todas as classes, oriundos dos naufrágios, das milícias, dos exércitos regulares, né, tanto espanhóis, ingleses, portugueses. E os faeneiros, né, faena é uma lida qualquer, eram os desertores espanhóis e portugueses que abandonavam as tropas para viver do gado. Normalmente andavam em pequenos grupos. Aí nasce também o xangador, e o xangador tem a ver com jangada, ou seja, uma embarcação rústica que atravessava os rios, onde eles atravessavam o contrabando. Aos santafesinos e também aos portenhos juntam-se os paraguaios, os cordobeses, os mendocinos, os chilenos, os crioulos das terras, os tápias, né, os charruas, os minuanos e algumas mulheres índias que acabam se amancebando com os crioulos e mestiços. Há um nascimento integrado de uma nova casta de indivíduos, né, frutos de um cadinho racial gigante, né, que vai tocar a economia regional. E no mesmo espaço trouxe um tipo humano que os portugueses qualificavam de gaudério, isto é, os vagabundos do campo. Homens livres, sem patrão, roubando de uns, raramente trabalhando para outros, vivendo mais na folga do que na lida honesta. Em resumo, os gaudérios serviam-se do esforço dos outros, aproveitando-se do alheio, eram os bandidos, eram os ladrões, eram homens livres e sem ocupação fixa. Tal expressão foi muito usada na região do Prata e no Rio Grande do Sul, sendo de uso corrente até o final do século XVIII. Os estudiosos definem como homens errantes, né, sem pátria, sem domicílio, cuja vida se desenvolveu vivendo de pago em pago, correndo e apostando carreira, bebendo nas pulperias, tocando guitarra, jogando carteado, jogo do osso, montavam os bons cavalos que eram cavalos roubados, né, foram vistos com algumas mulheres, né, montadas nas ancas de seus animais, mulheres que naturalmente quase não eram suas, né, mas roubadas ou obtidas no ganho de alguma peleia. Os gaudérios estavam inclinados a cometer delitos, roubos, atentados contra a honra, agressões, tá, e até ferimentos, né, a sangue nas pulperias, beberagem, desafio às autoridades, amancebamento e assim vai. Para os gaúchos contemporâneos, que não conhecem a origem do termo gaudério, o seu qualificativo, é importante estudar para que não saiam por aí chamando homens afeitos às tradições gaúchas e que têm gostos pelos usos e costumes do seu povo de gaudério. A palavra vem do latim e significa gozar, folgar-se. Não há o que discutir, pois quem conhece a história e a origem do termo sente-se ofendido ao ser chamado de gaudério. Mesmo que alguns digam que a palavra, com o passar dos séculos, adquiriu outra conotação, designando aqueles que têm vivência com as tradições gaúchas. Quanto à mulher, ela também fazia parte dos trabalhos rurais e domésticos. Estava feita também a caça de pequenos animais para alimentar os seus filhos, era chacreira, participava de pequenos rodeios. A mulher também foi ginete, reparando currais, reparando tetos, paredes que careciam de consertos. Elas teciam, plantavam, colhiam cereais, criavam terneiros e ovelhas. Algumas praticavam pequenos delitos, mas foram raras as assassinas. Os delitos graves tinham origem nos vagabundos, ou melhor, nos gaudérios. A primeira alusão ao gaúcho se deu com hernandárias, né, referindo-se indiretamente ao gaúcho, né,
lá por volta de 1615, numa carta ao rei da Espanha, onde ele dizia que eram mozos sin ofício que andam por los campos viviendo de la matanza del ganado alzado. Ainda comentou que os tais mozos, né, os moços, tinham o vício de beber a infusão da erva mate, gastando suas haciendas, né, os seus recursos, seus bens ou capitais. Arremata ainda dizendo que tais homens eram viciosos, araganos, abomináveis. E os gaúchos dos primeiros dias viviam da caça do gado, né, para retirar o couro e vendê-lo, ou então para trocar a contento dos seus vícios, né, comprar tabaco, aguardente e outras coisas. Descrições pejorativas apontam o gaúcho dos primeiros tempos que vai adquirindo outra identidade mais positiva com o passar dos anos, né. Além da lida com gadaria selvagem, tinha a tarefa de corear, pois o couro era um produto muito valioso para a época. E os animais eram caçados na pampa aberta, eram laçados, jarreteados, degolados em grande quantidade. Para cada cabeça de gado, né, selvagem, era necessário 2 peões. O couro era aberto à faca, em toda a extensão do ventre do animal. O animal era desossado e sobre o mesmo couro se depositava as partes retiradas. Os quartos eram sacados, né, com assombrosa destreza e a carne retirada. Para cada cabeça de gado era necessário 2 peões para a lida. O couro era aberto à faca em toda a extensão do ventre do animal. O animal era desossado e sobre o mesmo couro que eles tiravam depositavam as partes, né? Os quartos eram sacados com uma assombrosa destreza. A carne era retirada, em seguida os couros eram estendidos em terra, cobertos com uma grossa capa de sal, que era um produto muito caro. As carnes cortadas em pedaços eram estendidas com muito cuidado, sobre uma superfície bem limpa, recebia também uma capa de sal grosso, depois outro pedaço de carne, até formar uma elevada pilha quadrada que permanecia intocável por 15 dias. Depois era exposta diariamente num local ventilado, sobre cordas até ficar seca. Era um processo rudimentar de se fazer charque. As graxas eram divididas em 3 classes. Tinha dos intestinos, que era o sebo, né, que era mais inferior. Depois era extraída a graxa da carne, que era cozida e colocada em pequenas bexigas ou grandes tripas. Nos saladeiros havia uma 3ª graxa, que era retirada dos ossos, chamada de tutano ou caracu, que era condicionada em pequenos barris, após era fervida num caldeirão. Essa graxa era a mais cara, usada na cozinha do proprietário e se regalava aos amigos com coisa de valor. Imagina o vivente chegar numa estância e receber como presente, né, uma bexiga com essa graxa. É porque ele era bem quisto e bem querido. Bueno, gauchada, hoje nós vimos a origem do gaúcho, o que condicionou o aparecimento do homem no extremo sul do Brasil, no extremo sul da América, né, que foi o gado. E o gado naqueles primeiros tempos, ele se proliferou na pampa, se tornou alçado, se tornou chimarrão. Chimarrão significa dizer que era um gado bravio, e por esse motivo o gado era caçado. E isso condicionou que aparecesse muita gente, né, buscando aventura e buscando também um modo de vida. Aí nós tivemos os faeneiros, os xangadores, tivemos os gaudérios também, né? E nessa oportunidade falamos também do significado da palavra gaudério. Tá? Sabe-se que muitos gaúchos usam esse termo para designar aquele gaúcho, aquele rio-grandense que se dedica às tradições gaúchas, mas é um termo pejorativo e não deve ser usado esse termo principalmente para os gauchos lá da Argentina e do Uruguai. Bueno, gauchada, ficamos por aqui nesse Prosa de Galpão, onde falamos da origem do gaúcho, a origem do gaúcho, e semana que vem espero vocês para um novo programa no Prosa de Galpão pela Bitcom TV. Até mais!
TV passa no seu smartphone.